Por que algumas mulheres têm a necessidade de estarem ao lado de homens que não as fazem feliz, que não as fazem bem? Eu sou Rúbia Martins, coach e mentora de mulheres, e o meu objetivo aqui é ajudar você a se tornar uma mulher mais feminina e independente emocionalmente. A feminilidade e a independência emocional são dois conceitos que estão interligados. Toda mulher precisa aprender a ser feminina e toda mulher precisa aprender a ser independente emocionalmente. Como assim mais feminina? Sim, nem toda mulher exerce o poder da feminilidade dentro dela. Quando ela descobre qual é a raiz da feminilidade, o que é ser uma mulher feminina, quando ela descobre o que é ser uma mulher que é dependente emocionalmente, que sofre, que passa por várias situações para ter aquilo que ela não merece, para ter aquilo que ela não está feliz, ela entende que é um processo que ela tem que viver se ela quiser escapar das armadilhas da infância, das armadilhas da nossa criação, enfim. Toda mulher precisa aprender a ser feminina, porque o mundo de hoje está exigindo que nós, mulheres, não tenhamos mais a nossa feminilidade. Quer que a gente trabalhe, quer que a gente faça, quer que a gente age, quer que a gente tome decisões, quer que a gente faça coisas e faça. E o fazer é da energia masculina. Enquanto a gente está fazendo, a gente está se relacionando, porque a gente atrai pares. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente se torna uma mulher independente financeiramente, quanto mais a gente passa por esse processo de igualdade, de fazer, de tomar decisões, de chegar à frente das coisas, quanto mais a gente faz isso, mais a gente atrai pares que são os nossos opostos. A gente atrai pares que têm mais energia feminina. Então a gente está vivendo um empoderamento inverso. Se empoderar, a mulher devia se empoderar não só querendo fazer um papel que não é o papel predominante na vida dela. É claro que a gente precisa fazer, é claro que a gente precisa tomar decisões, é claro que a gente precisa agir, mas a gente também precisa ser. Nós mulheres precisamos ser. Ser o quê? Sermos mulheres. A gente precisa sentir, a gente precisa ter um tempo para sentir, um tempo para contemplar, um tempo para fluir. A mulher, na sua feminilidade, ela tem que ser vulnerável, ela tem que saber que aquilo que ela faz, ela pode estar não protegendo o nome dela, mas ela está protegendo a saúde mental dela. Como assim não protegendo o nome, mas protegendo a saúde? Uma mulher, por exemplo, que demonstra fragilidade. Para muitas, ai meu Deus, se eu chorar aqui agora, nossa, vão falar de mim, vão falar que eu sou fraca, vão falar que eu sou incapaz, vão falar que eu não mereço isso, não mereço aquilo. Então, pode ser que o nome não fique tão protegido, mas com certeza, quando ela demonstra a sua vulnerabilidade, ela está demonstrando uma coragem incrível. É uma coragem incrível ser vulnerável, você falar dos seus sentimentos, você colocar ali a sua cara a tapa para as pessoas saberem quem realmente você é. Isso é ser muito corajosa, e isso é ser mulher, isso é ser feminina. Então a gente encontra muito isso. Mulheres bem-sucedidas, mulheres totalmente assim, elevadas profissionalmente, né, com cargos elevados, com salários elevados, porém infelizes nos relacionamentos. Porque um homem, ele tem uma forma de demonstrar o amor dele. E a forma que ele demonstra é justamente a forma que a mulher está falando para ele, gritando aos quatro cantos: eu não preciso dessa forma. Se você quiser me amar, você tem que me amar do meu jeito. Dessa forma aí, me protegendo, me provendo, eu não preciso disso. Eu não preciso desse tipo de homem. Então é onde ela encontra pares, é onde ela encontra um par que seja o oposto da energia dela.
A polaridade sexual numa mulher que está muito com a sua energia masculina e um homem muito na sua energia feminina, sim, há polaridade sexual. Mas até quando essa mulher vai admirar esse homem? Até quando ela vai olhar para ele e vai sentir orgulho, prazer? Ela vai sentir necessidade de estar ao lado desse homem. Porque as características que uma mulher extremamente fortona, extremamente tirana, as características que essa mulher, ela admira no outro, é justamente as características que esse homem não vai ter. Porque ele vai ter o quê? Mais sensibilidade, ele vai ter mais delicadeza, ele vai estar mais na inação. Ela que vai precisar de um tempo na caverna dela, e não ele, para repor a testosterona dele. Então, até quando esse relacionamento, que embora tenha a polaridade sexual, mas não tenha essas características que a mulher tem e que ela se orgulha de ter e que ela se orgulha que o homem tenha. Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Por isso, aprender a ser feminina é um conceito que hoje em dia eu venho pregando. As mulheres, elas têm que aprender a ser femininas, porque desde pequenas elas estão sendo ensinadas o quê? A ter, a fazer, a conquistar um bom trabalho, a não se casar tão cedo, a ser independente financeiramente. Então ela já está sendo desde pequenininha educada a ter muita energia feminina. Nossa, Rúbia, mas eu falo isso para minha filha, isso é uma coisa ruim? Não é uma coisa ruim se ponderada. Não é uma coisa ruim se é falado de uma forma seguinte: filha, você precisa sim ter a sua independência, mas você também precisa aprender a ser mulher. Você precisa aprender a valorizar o que é importante num casamento, num relacionamento, senão ela vai crescer achando que ela pode tudo. Gente, só Deus pode tudo. E outra coisa, gente, nasceu para viver em sociedade. Então eu vejo muitas mulheres falando: eu que homem, não preciso de homem, não preciso de nada. Filho, tá, não quero ter, tal. Tudo isso é uma decisão. Cada um tem a sua decisão. Mas no fundo, essa mulher que está falando isso, eu não consigo enxergar nela satisfação no tom de voz dela, no brilho do olhar dela. Pode ser que ela tenha, mas eu não consigo enxergar isso. Por quê? Porque nós somos feitos para vivermos em sociedade, para vivermos juntos, para a gente crescer, para a gente se unir em matrimônio, para a gente ter filhos. Então, quando eu vejo uma mulher que fala que não quer isso por vontade própria, não, claro, por algum problema, por alguma coisa, e que tá bem assim, que tá feliz assim, é muito estranho, porque até o tom de voz dela é diferente, é um tom de voz assim, de bravo, de que homem não presta, de que homem não serve pra nada, o que não é verdade. Porque da mesma forma que existem homens bons, também existem mulheres boas. Da mesma forma que existem homens que não prestam, também tem mulheres que não prestam. E hoje eu quero falar o seguinte: por que tem as mulheres? Porque as mulheres, elas precisam estar ao lado de homens que não fazem elas felizes. Homens que não respeitam, homens que não valorizam. E elas não conseguem se soltar. Elas não conseguem soltar dessa pessoa, soltar a mão do controle, soltar a mão desse cara que não faz ela feliz. Então, às vezes eu escuto assim: nossa, Rubia, eu me relacionei com uma pessoa e no início eu queria provar pra ele que ele estava errado, que eu era uma pessoa boa, porque ele falava assim: não, eu já tive outros relacionamento nenhum presta, mulher é tudo igual, mulheres... Então, Rubia, eu fiquei ao lado desse cara, tentando provar pra ele que eu era uma pessoa legal, que eu era uma pessoa bacana. Quando eu vi, eu já estava sustentando a nossa casa, eu estava bancando ele, bancando tudo, bancando meus estudos, bancando ele em casa o dia todo, sentado ali em frente à TV. E ainda assim tentando mostrar pra ele que eu era uma pessoa boa, que eu era uma pessoa interessante, que eu era uma pessoa bacana. Quanto mais eu tentava provar isso pra ele, menos eu conseguia. Por quê? Porque com o passar do tempo, essa mulher, ela foi ficando o quê? Ela foi secando. Ela foi perdendo o brilho natural dela. Isso é o que a gente chama de dependência emocional. Então, quando eu vejo alguns relatos de alunas
que já passaram por isso, já passaram por casos assim extremos de violência, casos extremos de alcoolismo e continuaram ali naquele lugar, naquele local, tentando provar o seu valor, a gente vê claramente que isso sim é uma dependência emocional. Que toda mulher precisava aprender a se amar, aprender a se amar de um ponto de vista de que onde o outro não se amasse, não amasse essa mulher, a partir do ponto de vista dela, não estava bem para ela, não estava feliz para ela. Então hoje eu quero falar sobre isso. Essas mulheres que estão vivendo relacionamentos disfuncionais e ainda continuam nesses relacionamentos, continuam tentando, continuam querendo mudar o outro, continuam acreditando que serão felizes. E eu te pergunto, você que já passou por um relacionamento assim, você conseguiu mudar o outro? Você conseguiu transformar esse relacionamento? A gente pode ser que não consiga, mas o outro, é claro, se ele quiser mudar, é claro que ele vai mudar, ele vai passar por um relacionamento, por um tratamento, e o relacionamento vai mudar, o relacionamento vai ficar bom, vai acabar todos esses problemas aí de mulheres que passam por esse tipo de desvalorização e ainda estão ali junto com esses caras. Então é isso que eu quero falar hoje. Amar demais não é uma coisa saudável. Amar demais, aliás, tudo que excede, tudo que ultrapassa limites, não é saudável. Então, as coisas elas têm que ter um limite. E amar também tem que ter um limite. Então, hoje eu pergunto para você, até que ponto você ama? Até que ponto você está disposta a pagar o preço para estar ao lado de alguém? Até que ponto você consegue se olhar no espelho e falar assim, ó, não, eu ainda consigo ir além, eu ainda consigo insistir, eu ainda consigo estar ali tentando. Então, amar demais não faz bem. E quando eu vejo uma mulher que está disposta a passar por tudo isso, por todo o sofrimento, dor, abuso, um monte de coisa, é um sinal de dependência emocional. É um sinal que ela ama demais. Só que hoje eu vou falar aqui nesse vídeo algumas características que justificam essa mulher amar demais. Então são características que às vezes a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque cada um tem uma vivência. Cada um tem uma infância, cada um acredita em alguma coisa. Só que a gente tem que estar disposta a pagar o preço de mudar. Não dá para ficar vendo vídeo, não dá para ficar sentado vendo a vida passar e não querer mudar. E achando ainda que as pessoas é que estão erradas, o outro é que está errado. Eu escolho mal. São as pessoas que eu escolho é que não estão certas, as pessoas que eu escolho é que não me fazem bem. Então, muitas vezes, é porque a gente não consegue enxergar que o erro está na gente. Que a energia está aqui dentro, ela está emanando daqui e a gente está atraindo conforme a gente emana. Mas até quando muitas mulheres vão ficar nessa vida de ser abusada, de ser diminuída, de ser humilhada, de ser passada para trás e não vai tomar uma atitude de aprender primeiramente a se amar. Primeiro a se amar para depois amar o próximo. Se você não se amar, o outro também não vai te amar na mesma proporção. Ele vai te amar do jeito que ele acha que ele deve te amar. Muitas vezes o amor dele é batendo, é agredindo. Por quê? Porque foi assim que ele foi amado lá na infância dele. A mãe falava que amava, mas não podia virar as costas, a criança não podia fazer nada, que ela espancava a criança. O pai falava que amava, o pai falava que saía cedo para trabalhar, mas se o filho interrompesse um cochilo do pai após o almoço, porque esse era o único momento que ele tinha para descansar antes de voltar para o trabalho, o pai ia lá e espancava. Então, muitas vezes, essas pessoas crescem e replicam aqueles sentimentos que eles tiveram na infância, porque foi assim que eles aprenderam a ser amados, foram assim que eles aprenderam a amar.
Ai, Rubem, então é isso mesmo, então é por isso que acontecia isso na minha vida. Só que isso, eu tô dando uma característica que justifica. Mas justificar não quer dizer que esteja certo. Justificar não quer dizer que o que as pessoas fazem em prol de como elas foram criadas, educadas, não quer dizer que elas estão certas. Por quê? Porque a gente tem que aprender a passar por processos de mudança. As pessoas querem mudar, mas elas não querem passar por processos de mudanças. Elas não querem viver a dor da mudança, porque mudar dói. Mudar dói, nascer dói, sair da barriga da mãe quentinho, aconchegante, sem ter que viver, sem ter que se esforçar para comer, para dormir, para beber. Viver dói, nascer dói e o processo de mudança também dói. Então a gente tem que parar de ficar se escondendo na nossa própria sombra, na sombra de que o outro que está errado, e a partir desse momento arregaçar as mangas para a mudança. Porque as coisas só vão melhorar na nossa vida, na sua vida, se você mudar. Como você vai parar de atrair uma pessoa que te humilha, que abusa de você, que te trai, que te agride? Como você vai parar de atrair esse tipo de pessoa se você não mudar aqui sua energia que está vibrando aqui dentro? Então a gente tem que passar por esse processo de recuperar a autoestima, elevar aí o amor próprio. A gente tem que sentir amor próprio. Se a gente não sentir, não vai fazer sentido na nossa vida, para ninguém à nossa volta. Então é um processo para a gente aprender a ser livre emocionalmente, um processo para a gente aprender a deixar para trás o que nos marcaram, para a gente conseguir dar o próximo passo. E um próximo passo saudável, um próximo passo de uma vida abundante, de uma vida feliz, de uma vida que a gente cresce, segue em frente, sem lembrar de tantas dores. Sem lembrar não, porque isso não é amnésia, não é esquecer, é sem sentir tantas dores. Porque lembrar, pode ser que a gente lembre, mas lembrar sem sentir, sem sofrer. Então, amar demais não faz bem. Amar demais. Quantas vezes você já deve ter falado assim para uma amiga sua que você vê que o cara não presta, o cara trai, o cara humilha, o cara mente, ele fala que vai para não sei aonde, vai para outro lugar, quando você vê tá nas redes sociais, tá traindo, tá mentindo e ainda tá jogando a culpa em cima dessa sua colega, você fica com raiva, fala assim, nossa, que ódio, amiga, acorda. Acorda, esse cara não ama você, ele tá traindo você. Ele tá isso, ele tá aquilo. E aí essa sua amiga vai lá, conversa com esse cara e volta novamente. Não, ele me pediu perdão. É porque ultimamente eu não tô dando muita atenção pra ele. A culpa é minha, amiga, a culpa é minha, tudo minha culpa. Por quê? Porque esse tipo de cara, ele faz você acreditar que a culpa é sua. Ele faz você acreditar que você é responsável pela sem-vergonhice dele. Você é responsável pela infância dele. Ele te maltratar, ele te bater, ainda fala, você mereceu. Você sabe como que eu sou? Sabe como que eu sou nervoso? Sabe quando tem um estupinho curto? Você que não podia ter feito isso comigo, então você mereceu. E aí termina a mulher, essa mulher que é frágil, essa mulher que ama demais, pedindo perdão, implorando para que esse cara não vá embora. Que daqui para frente ela vai ser outra mulher. Ela vai ser uma mulher muito melhor do que ela já foi para ele esse tempo todo. Então, se eu já vi isso como mentora com as minhas alunas, eu tenho certeza que você também já viu pelo menos um episódio desse na vida de vocês. Se é que não sejam vocês que estão vivendo aí esse episódio de amar demais, esse episódio de se sentir menos, de não se sentir merecedora, de achar que merece aquilo que está vivendo. E na maioria das vezes é inconsciente.
inconsciente. A pessoa chega, ela fala, não, eu sei que eu não mereço isso, mas eu não consigo me soltar desse relacionamento, eu não consigo me desprender desse relacionamento. Tá presa ao relacionamento. Por quê? Porque precisa daquelas humilhações, porque precisa de tudo. E agora eu vou começar a explicar para vocês, porque é difícil. É difícil para quem sente e é difícil para mim também explicar para vocês como são essas trajetórias de que a mulher precisa se sentir assim. Porque é a forma que ela tem de viver, de sobreviver. Uma vez, muito tempo atrás, eu tinha uma amiga, que Deus a tenha, que ela já até faleceu. Ela foi me contar a história de vida dela, mas naquele momento ela já estava bem, ela já tinha conseguido se livrar aí desse marido que agredia ela muito. Então, ela tinha um horário de ser agredida. Por volta de 7h30, o marido chegava em casa, já tinha tomado umas aí na rua, já estava alcoolizado, e chegava já, na hora que ele abria a porta, o espancamento já começava. Então ele colocava toda a culpa em cima dela, toda a culpa, e terminava daquela mesma forma. Ela triste, chorando, magoada, ameaçando que ir embora. Ele no outro dia pedindo perdão, pedindo desculpa, que ia arrumar um tratamento, que não ia mais fazer isso, que não ia mais fazer aquilo. E ela, depois de um tratamento também, ela entrou na época até para um grupo de mulheres que estavam na mesma condição. Foi até isso que ajudou ela a sair desse casamento. Então ela me disse, e na época eu ainda não tinha maturidade ainda, maturidade emocional e de física também, de idade mesmo, eu não tinha maturidade para entender o que ela estava falando, mas hoje eu entendo perfeitamente. Pena que eu não possa conversar com ela, mas ela falava assim para mim: Rúbia, eu sinto falta. Quando dá entre 7 e 7h30, eu sentia falta daquele espancamento. Eu sentia falta. Então, todos os dias nesse horário, eu ficava mal, eu entrava pro meu quarto, eu chorava. Isso depois de separado. Depois de separado, eu falava assim: oi, como assim? Ela não sei explicar. E eu, muito menos ainda. Eu só sabia questionar e falar pra ela: não, mas como assim? Hoje você tem uma vida boa. Não, sim, hoje eu tenho uma vida boa. Credo, eu não tenho saudade daquela minha vida. Só tô te contando no período que ela se separou. Ela me falou, mas contando pra você no período que eu me separei, eu sentia falta entre 7 e 7h30 de apanhar. Então, isso é dependência emocional. E hoje, eu entendo o que significa isso. Eu entendo e eu espero que eu consiga passar isso para vocês, para esclarecer um pouquinho dessa dependência, do que tem na cabeça dessas mulheres, para elas continuarem ali sofrendo, apanhando, sendo humilhadas e vitimizadas e tudo mais, porque elas precisam. No caso dessa minha amiga, então ela tinha pais assim que tinham um relacionamento mais ou menos parecido. Então o pai chegava em casa, fazia a mesma coisa com a mãe. Então ela sentia todas as dores da mãe. Todo o vitimismo da mãe ela sentia. Então, quando ela cresceu, ela foi buscar aquele mesmo sentimento para a vida dela. Por quê? Porque essa foi a forma que ela aprendeu. Essa foi a forma que ela aprendeu de se sentir amada, embora é claro que não seja, né, gente? Então, a primeira característica que justifica esse tipo de mulher viver nesse sobe e desce de emoções com companheiros que não dão o mínimo valor, é crescer em um lar desajustado. Então, o lar desajustado é isso aí que eu falei. É um lar onde tem agressão, é um lar onde tem abuso sexual, né, incesto, é um lar onde tem brigas constantes, um lar onde tem pais competitivos, sabe, aqueles pais assim que cada um quer competir mais que o outro, um não baixa a cabeça, um quer saber mais que o outro, ou um lar onde tem inflexibilidade. Então, essa é uma das características que justifica a mulher crescer precisando de sentimentos
que replicam a infância dela. Então, se ela está vivendo ali, como criança, enquanto criança, um relacionamento que os pais se agridem, que os pais não respeitam um ao outro, ou que o pai bate, ou que a mãe bate, tem muita agressão também de mulher. Então, se ela cresce vivendo nesse lar, ela vai crescer querendo isso na vida dela. Ela vai crescer querendo tudo isso. Então, quando eu pego alguma aluna aqui, que eu vejo que o casamento não dá certo, que vários relacionamentos também não deram certo, e aí a gente começa a investigar o que tinha de igual nos relacionamentos, o que tinha de igual no casamento atual, com relacionamentos anteriores, e a gente vai encontrando muitas semelhanças que a gente começa a identificar que ela estava atraindo sempre o mesmo tipo de pessoa. Sempre o mesmo tipo de pessoa, e quando a gente começa então a identificar o sentimento que ela tinha na infância, eu pergunto, o sentimento que você tem hoje de insegurança, de se sentir mal, se sentir humilhada, é o mesmo sentimento que você tinha quando você era criança? A pessoa para, a pessoa pensa e acaba falando, sim, eu vivi num lar onde a insegurança era constante. Eu vivi num lar onde eu precisava me reafirmar o tempo inteiro, mostrar que eu era boa, mostrar que eu podia isso, mostrar que eu podia aquilo. Tem uma outra aluna minha que eu perguntei para ela, que também estava vivendo esse tipo de relacionamento abusivo, eu perguntei para ela assim, o que ela lembra da infância dela? A única coisa que ela lembra é o que eu vou falar o próximo aqui agora, que é alcoolismo, né? Que a mãe dela bebia muito. E o pai trabalhava muito. Então ela quase não via o pai. E a mãe ficava só em cima da cama bebendo. E era doente ainda. Então ela falou assim que... o que era esse sentimento? Ela foi praticamente o pai e a mãe dos irmãos. Então ela sempre estava na cozinha. Ela falou assim, eu me lembro, Rubi, que eu sempre estava na cozinha. Eu sempre estava cozinhando. Ou para o meu pai, ou para minha mãe, ou para os meus irmãos, ou para todo mundo, todo dia. Então quando eu conheci esse ex-namorado dela, na época, quando ela conheceu ele, ela gostava de cozinhar. Cozinhar. Então o que ele fazia? Ele fazia ela se sentir da mesma forma que ela se sentia quando era criança. Então também tinha abuso, também tinha exigências, reclamações. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente replica na nossa vida adulta e muitas vezes a gente nem sabe por quê. Outra história também de aluna é a história de o marido não respeita, o marido não tem comprometimento, o marido não tem, bebe, o marido fuma, o marido não tem aquele zelo com ela, com os filhos. E o que aconteceu com isso daí? Quando a gente foi lá atrás, o pai era a mesma coisa com a mãe. O pai também não tinha zelo, o pai também não estava nem aí, o pai também humilhava, o pai também sumia, o pai também traía. Então, por quê? Porque ela viveu isso, ela viveu junto com a mãe. Então, ela atrai, a gente atrai todos esses sentimentos. Outro relato de aluna também, por admirar demais o pai, admirava o pai. Mas de tanto admirar o pai, que sempre falava, quando eu me casar, eu quero um homem igual ao meu pai, eu quero um homem, se eu tiver um marido igual ao meu pai, eu vou ser muito feliz, porque criança. E não via a situação como um todo, o quanto esse pai era abusivo com a mãe. E ela cresceu e todos os relacionamentos foram de relacionamentos de pessoas com personalidade igual ao pai. Ciúme excessivo, ela não podia nem lavar um cabelo, não podia nem arrumar uma unha. Então, ciúme excessivo, desconfiança excessiva. Então, a gente tem que parar para pensar. Hoje eu quero convidar você para parar para pensar. O que você está vivendo hoje no relacionamento, se teve alguma ligação com a sua infância. Muitas vezes aqui você vai ouvir e vai falar assim, Rubi, eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sei, mas quando a gente está na mentoria, quando a gente está no curso Feminino Independente Emocionalmente, eu começo a instigar com ferramentas e a pessoa vai lembrando. Ela vai lembrando de tudo isso.
e vai destrinchando toda aquela infância, todo aquele passado que fez mal. Então, outra característica que também faz com que a mulher atraia parceiros inadequados é não recebeu atenção na infância. Então, ela não recebeu atenção na infância e o que ela torna na vida adulta dela? Ela torna uma mulher super atenciosa. Ela dá atenção demais. Por que ela dá atenção demais? Porque ela quer algo em troca. Então, o que ela acha? Ela encontra homens carentes, ela encontra pessoas que estão ali também não tiveram atenção. Para o quê? Para ela ser super atenciosa e para ela controlar essa pessoa com tanta atenção. Ela encontra uma pessoa para ela sufocar, de tanto amor, de tanta atenção, de tanto carinho, mas no fundo, a única coisa que ela quer é o que ela não teve lá atrás, é o que ela não teve na infância dela. Outra característica que justifica, então, a dependência emocional é o medo de ser abandonada. Então, por medo de ser abandonada, evita o fim do relacionamento de todas as formas. Aí começa a propor mil coisas, começa a assumir todas as culpas, Por quê? Porque tem medo de ser abandonada. E é bem provável que lá atrás, lá na infância, ou a mãe abandonou, ou o pai abandonou, ou alguém que criou abandonou. Ela tem um histórico de abandono na vida dela. Então ela tem esse medo. E por conta desse medo, ela passa a se sujeitar a tudo. Para quê? Para essa pessoa não abandonar, para essa pessoa não deixar, não partir. Outra coisa, quando ela fica muito habituada à falta de amor. Cresce habituada com falta de amor. E aí o que acontece? Essa mulher que cresce habituada com falta de amor, ela encontra alguém que também não teve amor e ela começa a ter muita paciência. E nessa paciência de dar amor e com lá no fundo inconscientemente querendo algo em troca, ela começa a ter esperança. Não vai acontecer, ele vai me enxergar, ele vai me ver. Quanto melhor eu for, mais ele vai me enxergar. Gente, é só uma esperança. Se você é uma dependente emocionalmente, ele também é um dependente emocionalmente. Só que tem que partir de alguém, o tratamento tem que partir de alguém enxergar isso. Porque senão não vai dar certo nem com esse e nem com outro relacionamento. Então, outra coisa que eu já tinha até falado no início, que também é uma característica que justifica muito, baixa autoestima, falta de senso de merecimento, crença de não merecimento. Então, não fortaleceu a identidade quando era criança. Então, a identidade ficou corrompida. A identidade ficou corrompida por quê? Porque não teve um modelo de relacionamento ideal, não teve um modelo de relacionamento saudável. E aí cresce com essa identidade ferida, cresce com essa baixa autoestima. A mulher não consegue se amar, não consegue se aceitar, não consegue se elevar emocionalmente, ou seja, ser independente emocionalmente. E aí ela passa a viver de acordo com aquilo que ela acredita. Mas só tem mudança se essa mulher decidir mudar. Só tem mudança a partir do momento que a pessoa decide, fala, eu quero mudar. O processo é difícil, o processo dói, o processo é uma escada muito alta. Então você começa a subir e aí sua perna começa a doer e você quer desistir. Ah não, já fiz o suficiente, ah não, vai dar certo. Por isso que em muitos cursos a gente tenta ter o mínimo de abstinência possível. Por quê? Para a pessoa começar e terminar, para ela entender que tem um início, um meio e um fim. E se ela não chegar nesse fim, ela vai estar a qualquer momento pronta para ter alguma recaída. Mas é importante assumir que tem esse problema. Se você está me vendo aí nesse vídeo, se você acha que é uma mulher que ama demais, se você acha que vive um relacionamento disfuncional, um relacionamento onde a pessoa não te respeita, não te valoriza, um relacionamento onde a pessoa vive te pedindo desculpa, que não vai fazer isso mais, que vai mudar, que isso, que aquilo, então não é um relacionamento saudável. É um relacionamento que precisa ser curado. E a cura vai começar a partir de você. Não é do outro. A responsabilidade não é só do outro.
A responsabilidade, ela começa em você. Autorresponsabilidade, porque é você que está atraindo. Você que está atraindo esse tipo de pessoa para sua vida. Então, quero hoje deixar o meu recado aqui para você que está vivendo aí esse relacionamento ruim, esse relacionamento frio, esse relacionamento que não tá legal, esse relacionamento que tá fazendo mal para você, para sua família, para os seus filhos. Observe se não tá faltando aí feminilidade e independência emocional. É muito importante. Esses dois conceitos fazem de nós mulheres felizes, mulheres fortes. E não super mulheres, aquelas fortonas, que acham que tá pronta para tudo e para qualquer coisa. Não é, nós não estamos prontas para tudo e qualquer coisa. Nós somos mulheres frágeis, mulheres vulneráveis, mas somos fortes, porque a gente tem a nossa força, a gente tem a nossa intuição. Então, quando você tá com a sua energia equilibrada, você é capaz de intuir aquilo que vai te fazer bem e aquilo que não vai te fazer bem. Tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído com o meu vídeo de hoje. E se não é você que está passando por isso, é alguma amiga, compartilhe com essa sua amiga. Porque muitas vezes pode ser que ela não tenha acesso aos meus vídeos. Tá bom? Eu fico por aqui. Um grande beijo e até mais.